Vamos começar a falar. Eles vão entrando, a gente vai e permite que eles entrem aí na sala. Seguinte, nós estamos tratando de obrigações, né? A Gabi, ó, o que está faltando, a Gabi e a Maiara, né? Faltou as duas também. Carlinha acabou de entrar, ótimo. Agora falta a Maiara. Nós estamos tratando de obrigações, nós estamos falando sobre as classificações subjetivamente compostas ou classificações complexas. Nós tratamos... Quem chegou aqui? A Cris, ok. Nós tratamos na última aula, o último ponto nosso foi sobre a pluralidade de credores. Vamos localizar onde que está aqui, nos slides. Vamos projetar. Vocês estão tendo a imagem aí já? Hoje estava dando um probleminha. Sim. Não, beleza. Então, nós temos aí a questão avançando, né, na pluralidade subjetiva, né, que seria a pluralidade de credores. Nós temos aqui no tópico a perda da indivisibilidade do objeto da prestação. Creio eu que não tenha tanto problema para se falar. Ela está estabelecida no artigo 263 do Código Civil. O artigo 263 fala o seguinte: perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolve em perdas e danos. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolve em perdas e danos. Parágrafo 1º. Se, para efeito do dispositivo neste artigo, houver culpa de todos os devedores, responderão todos por partes iguais. Parágrafo 2º. Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pela perda e dano. O que seria isso? Então, vamos lá. Então, quando você tem um objeto indivisível, o que é objeto indivisível? A obrigação, né? Você tem uma pluralidade de credores, porque a gente está falando ainda sobre a pluralidade de credores. Nós ainda estamos nas relações subjetivamente complexas. Então, quando você tem uma pluralidade de credores ou a pluralidade de devedores, né? Então, você tem aí a figura da conversão da perda, dessa obrigação em perdas e danos, né? Quando há essa conversão das perdas e danos, ela vai perder o caráter de indivisibilidade, porque ela vai passar a ser o quê? Divisível para cada um dos obrigados, no caso, para cada um dos devedores. E aí você vai verificar a responsabilidade. Você vai verificar se há uma responsabilidade comum, né? Se houver uma responsabilidade comum, divide-se, fraciona-se o dano em frações iguais para cada um dos devedores. Exemplo, eu, Emerson, Mariângela, fomos condenados, nós tínhamos uma obrigação de entregar, por exemplo, um carro. O carro não é divisível. Não tem como um entregar o motor, outro entregar o pneu, outro entregar a lataria. Então, você tem que entregar o carro todo. Né? O carro, dependendo do carro X. Esse carro X se perdeu, por exemplo, e aí houve uma conversão em perdas e danos, que é o valor do bem, mais o que deixou de ganhar em decorrência da perda desse objeto.
Aí vem aquela questão. O carro valia, por exemplo, lá 90 mil reais. Valendo 90 mil reais, tem 3 devedores: Cristiano, Emerson e Mariângela. Se todos forem responsáveis pela perda, ou seja, pelo descumprimento da obrigação, esses 90 mil reais será dividido para os 3, seriam 30 mil reais para cada um. Agora, se verificar que somente o Emerson foi o responsável pela perda do objeto, ou seja, pelo descumprimento da obrigação, a culpa é exclusiva dele, esses 90 mil reais serão de responsabilidade do Emerson, e não haverá responsabilidade do Cristiano, nem da Mariângela. Entendeu? É o que está falando no parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Ah, mas como pode ser a responsabilidade apenas de uma das pessoas? Caso concreto, análise judicial. Tá? Não tem como você mensurar. Você vai chegar a várias situações. Vamos pensar, Mariângela, Cristiano e Emerson compraram o carro. O carro ficou com o Emerson. O Emerson, resolvendo aproveitar a baladinha, pegou o carro no final de semana, foi para uma festa. Chegou lá, alguém roubou o carro. Opa, Cristiano e Mariângela têm responsabilidade? De forma alguma. Eles cumpriram a obrigação deles e logo depois o Emerson, por negligência, por imprudência, em um ato isolado, ele foi e saiu com o carro e o carro acabou sendo extraviado. Por isso que não tem como entregar. Né? Ah, esse carro ele pertencia já à pessoa. E assim vai, tá? Então, se a perda resultar de culpa dos devedores, a obrigação restará extinta. Se a perda resultar de culpa dos devedores, a obrigação restará extinta, ou seja, ela irá ser finalizada, devendo ser devolvido eventual pagamento já realizado pelos credores, ou credor ou credores, mais as perdas e danos decorrentes da situação. Tá? E aí você tem a situação. O professor Carlos Roberto Gonçalves, ele coloca o seguinte: no lugar do objeto desaparecido, o devedor entregará o seu equivalente em dinheiro, mais perdas e danos. Essas também em dinheiro. O objeto transformado em dinheiro pode agora ser dividido. Né? Então, nós temos aí a explicitação, ok? O mesmo artigo 263 que a gente acabou de ler ainda esclarece em seus parágrafos que se a culpa decorrer de todos os devedores, eles respondem em partes iguais, a gente já viu, né? Respondem pelas perdas e danos, e se a culpa for exclusiva de um deles, somente esse aí responderá pelas perdas e danos sofridas. Nós já mencionamos também, que quando a culpa decorrer de um só, este ficará responsável sozinho pelas perdas, mas os outros não estarão desobrigados da devolução do credor da quantia equivalente ao valor da coisa perdida. Isso aí talvez seja interessante se destacar, que aí é um posicionamento que não está expresso na legislação, porém a doutrina e a jurisprudência deixa claro. Quando a culpa decorrer de um só, este ficará sozinho responsável pelas perdas e danos. Os outros devedores não estarão desobrigados da devolução ao credor da quantia equivalente ao valor da coisa perdida, em caso que tenha havido pagamento, né? Se já tiver ocorrido o pagamento. No exemplo que eu dei do carro, se o carro pertencia a Leila, por exemplo, a Leila era dona, devolve só o carro, a perda do veículo. Por si só, como ela emprestou, né, não teria esse problema. Se ela tiver comprado, aí sim você teria que devolver os valores, porventura, pagos por ela. Tá? Aqui a gente dá uma encerrada na questão da indivisibilidade, ela é bem célere, e a gente passa a falar das obrigações solidárias. Tá? As obrigações solidárias, elas vão ser tratadas entre o artigo 264 e o artigo 285. Ou seja, nós temos aí 21 artigos do Código Civil que vão tratar sobre obrigações solidárias, tá? Nós vamos tratar tudo sobre elas,
tranquilamente, a gente vai superar, vai ultrapassar essas celeumas, esses problemas, e vamos atingir o nosso objetivo maior. Essa parte da obrigação solidária, ela é extremamente importante por conta de algumas peculiaridades da norma, tá? A sua grande utilização, né, principalmente na modalidade passiva de solidariedade, né, e a questão conjunta da indivisibilidade. E a responsabilidade solidária, ela é uma exceção à regra do concurso partes fiuindi, né? Porque a responsabilidade, a obrigação solidária, eu brinco, né? Falo que a solidariedade é igual quando você vai com uma turma de amigos para balada. Todo mundo sai abraçado para não deixar o amigo bêbado cair no chão. Então, todo mundo é responsável. Se um cair, cai todo mundo. A solidária é todo mundo junto. Não há divisão. No concurso partes fiuindi, cada uma das partes, né, responde pela sua obrigação. No caso da solidária, haveria o quê? A responsabilidade comum, tá? Então, conforme a gente menciona, sempre que houver pluralidade de credores ou devedores, a regra geral é a aplicação do concurso partes fiuindi, né? A gente já mencionou isso anteriormente, que vai determinar a divisão da obrigação em quantos devedores ou credores façam parte da aludida relação, que aí eu vou dividir, fracionar de forma equivalente a obrigação para o credor e a obrigação para o devedor, caso haja pluralidade no polo ativo ou no polo passivo. O que seria? Se eu tiver um número de credores, né, plural, aí eu vou ter esses credores, eles terão direito a uma fração de acordo com o seu volume, o seu número. Se eu tiver um número de devedores plural, eu também, cada devedor vai ter uma responsabilidade segundo a sua fração, segundo o percentual, né, equivalente. Quando nós pegamos a situação da solidariedade, aí nós temos as peculiaridades. E são essas peculiaridades que a gente vai perceber a partir de agora. Primeira situação, como mencionado, a conceituação ela vai estar lá no artigo 264. O artigo 264 fala o seguinte, tome nota, quem está com o Código Civil, né, toma nota lá no Código Civil. A solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Então, aqui já deu de forma bem clara, né? Já nos deixou de forma translúcida, cristalina, né? A obrigação solidária é aquela onde há pluralidade de credores, nesse caso, solidariedade ativa, e pluralidade de devedores, nesse caso, solidariedade passiva, havendo ainda a possibilidade de ambas situações de pluralidade, que nós vamos chamar de solidariedade mista. Porém, cada um dos credores ou devedores terá direito ou a obrigação em relação à integralidade da dívida. Ok? Então, na obrigação solidária, sejam credores plurais, sejam devedores plurais, ou sejam ambos credores e devedores plurais, todos terão responsabilidade, seja pelos direitos, seja pelas obrigações da dívida na sua integralidade. Ok? O professor Caio Mário Pereira, da Silva, ele vai falar o seguinte: pode-se dizer que a solidariedade, quando na mesma obrigação concorre pluralidade de credores, cada um com direito à dívida toda, ou pluralidade de devedores, cada um obrigado por ela por inteiro, que é o que nós acabamos de mencionar. Então, vamos perceber o seguinte, que a solidariedade, ela vai configurar uma exceção à regra do concurso partes fiuindi. Então, ou seja, na concurso partes fiuindi tem essa divisibilidade, tá?
E aí nós vamos passar a poder cobrar, né, a dívida por qualquer dos credores, que é exigível a qualquer dos devedores. Ah, mas onde isso funciona? Aonde eu aplico isso? Aonde eu visualizo isso? Como que isso pode acontecer? Você pode ter em situações trabalhistas, por exemplo. Você pode ter isso em relações de dívidas, de crédito. Vamos pensar marido e mulher. Marido e mulher possuem uma conta comum, uma conta conjunta. O Zé, ele emitiu o cheque, a Maria não sabia, a conta estava vazia, a Maria gosta de guardar, tem a conta conjunta com o Zé ali, mas gosta de guardar o dinheiro dela numa outra conta para o Zé não pegar. O que vai acontecer? O cheque vai voltar, né, ele vai ressuscitar depois de um tempo, né, 3 dias ele ressuscita, você pega lá e executa. Aí a pessoa é chamada. Quem que é chamada? A Maria e o Zé. E eles têm que pagar o quê? A integralidade da dívida. Aí na hora que eu mando pesquisar valores, eu não acho nada em nome do Zé, acho muita coisa em nome da Maria. Eu pego tudo da Maria. Ah, mas foi o Zé que emitiu o título. Mas a Maria também é responsável. Devedora solidária. Conta conjunta. Responsabilidade dos dois. Tá? Então, a partir dessa situação, a gente precisa estar verificando. Olha só. Vamos pegar alguns casos, por exemplo. Solidariedade ativa. Eu tenho lá o João, o Antônio, o Carlos e o Zé. Eles são credores de uma quantia de R$ 1.000 em relação a Eliane. Qualquer um desses 4, ele pode cobrar todo o valor lá da Eliane. Entendeu? Que se ao pagar para um desses 4, estará sendo exonerada do débito, terá quitado o débito. Obviamente, aquele que recebe o dinheiro tem que repassar para todos os outros. Se não repassar, será objeto quê? De uma ação judicial para poder cobrar o repasse. Né? Na solidariedade passiva, eu tenho lá o João, o Zé, o Carlos e o Antônio, que são devedores da quantia de 1.000 da Eliane. A Eliane ela pode cobrar esse valor do quê? De qualquer um deles. E no momento que houver o pagamento, se mesmo que seja por um, todos os outros são exonerados. Isso, obviamente, também não impede que aquele que pagou exija dos demais os valores correspondentes à sua cota-parte. Tá? Então, a partir da realização dessa análise, né, desse conceito, a doutrina ela nos apresenta algumas características para essa modalidade. Por exemplo, nós temos uma pluralidade de credores ou devedores, ou ambas situações. Primeiro ponto, é um requisito fundamental, tá? Então, para ter a responsabilidade solidária, é o quê? É necessário que haja uma pluralidade, tá? É um requisito fundamental a existência de pluralidade em um ou ambos os polos da obrigação. Quais são os polos? Credores ou devedores. Ou, no caso aqui, também pode ser ambos, tá? Um credor, se a obrigação for simples, né, um credor e um devedor, você não vai falar em responsabilidade solidária. Já que é um credor e um devedor, só uma pessoa pode receber e só uma pessoa pode pagar. Então não tem responsabilidade solidária, não tem direito solidário. Então não há solidariedade. A solidariedade, ela existe quando tem 2 ou mais pessoas dentro da relação compondo o mesmo polo. Eu posso ter um credor, 2, 3, 5, 10 mil devedores. Eu posso ter 1.000 credores e um devedor. Não tem diferença. Mas tem que ter a ver pluralidade. Eu posso ter 1.000 devedores e 1.000 credores. Mesma situação. Eu tenho que ter uma pluralidade, seja no polo ativo, seja no polo passivo. Tá? Isso aí que fique bem claro. Cristiano. Pois não, Mário? O fiador entraria aí nessa obrigação solidária?
Vamos lá. O fiador, a responsabilidade do fiador, ela tem, aí que tem uma discussão, ela tende a ser subsidiária. Vou explicar. Porque a dívida originária é do devedor principal, o tomador do crédito, o tomador do contrato, entendeu? E o fiador, ele é responsável quando essa pessoa não paga. Somente se essa pessoa não pagar, é que ela pode ser chamada a pagar. E aí vem aquele posicionamento. Por que eu estou dizendo que ela é subsidiária e não solidária? Por quê? Porque se o devedor ele tiver condições financeiras para promover o pagamento, num processo judicial, por exemplo, tá? Num processo judicial, por exemplo, o fiador ele pode evocar a cláusula de precedência, né, que o outro precede, ele vem à frente, porque ele é o tomador da obrigação, e exigir que haja o esgotamento, primeiro, das buscas do patrimônio do verdadeiro devedor, para assim vir sobre o seu patrimônio. Só que de uma outra ótica, tá, em uma outra perspectiva, nós temos, dentro da legislação e da jurisprudência, a possibilidade de entender também que o fiador é, sim, responsável solidário. Né? Ele é, sim, responsável solidário. Por que essa ideia da solidariedade? Mas em segundo plano. Porque se o João não pagar, a empresa, quem quer que seja credora, ela pode, inclusive, vir cobrar diretamente do Zé, que é o fiador. Tendo a possibilidade, inclusive, de inscrever o nome do Zé no cadastro de maus pagadores, pela inadimplência, mesmo sem o Zé saber. Então, assim, quando eu pego a legislação, quando eu pego o Código Civil, eu entendo que o fiador, né, a questão da fiança, ela tem uma figura o quê? De ordem. Então, ela me deixa uma condição subsidiária. Porém, quando eu vou para a prática, não somente do estudo, né, acadêmico, da interpretação, quando eu vou para a prática, eu encontro situações que interpretam de forma diversa. Mas sempre que aparece a situação de forma diversa, fica uma coisa clara. O credor só pode cobrar do fiador se o devedor originário não pagar. Entendeu? Mas ainda assim haveria a solidariedade. Mas você consegue entender que ele só pode chegar no fiador depois que esse devedor ficar negativo? Entendi. Perfeito. Você entendeu? Por isso que eu falo que ela é subsidiária. Porque eu preciso primeiro esgotar aqui para depois vir para cá. Tanto é, por exemplo, você pensa no financiamento. Aí você tem um cara que comprou lá um cara que pegou um empréstimo para comprar um carro, comprar uma casa, não interessa. Pegou um empréstimo para fazer um fiéis, não interessa. Quando o sujeito fica devendo, o banco faz o quê? Liga para o sujeito que está devendo. Ô Zé, seu fiéis está atrasado. Ô Zé, a sua parcela está atrasada. Ô Zé, vem cá no banco pagar. Aí o Zé, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando o banco percebe que o Zé não paga, aí o banco faz o quê? Vai lá e cobra do João. Então, existe a solidariedade porque o fiador assume o papel de garante. Ele é garantidor da dívida. Por isso tem a solidariedade. Entendeu? A grande discussão, se colocar o nome no SPC, Serasa, por exemplo, protesto, teria que notificar previamente, se não teria que notificar. Tem tribunal que entende que tem que notificar, tem tribunal que entende que não tem que notificar, porque aí um entende que é subsidiário por conta de benefício, para a questão de ordem, outro já entende que é solidário. Então, assim, você tem essa celeuma. Mas a gente tem que entender o seguinte, na prática, quando você vai buscar o cumprimento da obrigação, você vai no devedor. Se o devedor não paga, aí que você vai no fiador, que é muito diferente da situação da responsabilidade comum. A responsabilidade a responsabilidade solidária. Eu e você devemos 10 mil para o Emerson. Então, eu e você já estamos devendo.
Não é porque você é fiadora, é porque você é devedora. Então, antes dele vir cobrar para mim, ele olha e fala assim, não, a Mariângela tem mais dinheiro que o Cristiano, ela é servidora pública, né? Então ela tem mais dinheiro, eu vou cobrar dela, porque depois, se ela quiser, ela cobra do Cristiano, que é problema dos dois, mas eu vou conseguir receber da Mariângela. Ele vai lá e te cobra você sozinho o dinheiro, tal. Aí você tem que pagar tudo. Tendo pago tudo, você vem para mim e tenta exigir de mim a satisfação. Né? São esses paradoxos aí, tá? Tranquilo, Cristiano. Então, assim, nós temos aí a questão da pluralidade que a gente mencionou. Eu tenho a unidade da prestação, né? No sentido que cada devedor é obrigado ao pagamento da dívida toda e cada credor pode cobrá-la integralmente, não havendo, obviamente, que se tratar o quê? Que se mencionar a regra do concursus partis fluindi, tá? Você não vai falar que a dívida é divisível. Ah, mas é dinheiro, não interessa, é 100 mil. Eu recebo 100 mil. Pode chegar a 100 mil, entregue 50 mil pela Mariângela, entregue 50 mil pelo Cristiano. Ok, na mesma hora. Agora, o Cristiano me entregar 50 mil agora, a Mariângela me entregar 50 mil amanhã, já não aceito. O 100 mil é na hora. Mesmo sendo dinheiro. Não existe essa possibilidade do concurso partis fluindi quando há o quê? Quando há solidariedade, quando há responsabilidade, né, quando há unidade da prestação. Responsabilidade dos interessados. Aquele que paga a dívida integralmente tem o direito de exigir dos demais devedores a quota-parte de cada um, do mesmo modo que o credor que recebe toda a prestação tem o dever de repassar aos demais as respectivas partes. Assim, há uma responsabilidade conjunta entre os sujeitos que figurarão no mesmo polo da obrigação. Acho que isso aí está claro, não tem muito o que se discorrer. Nós temos a multiplicidade de vínculos, tá? Entre os sujeitos figurantes nos polos da obrigação. Nesse caso, o vínculo de cada sujeito, cada relação obrigacional, ela é própria entre cada devedor e cada credor. Tá? Então, assim, essa questão de unidade ou multiplicidade de vínculos, ela vai nos trazer duas correntes. A corrente unitarista, que vai defender a existência apenas de um vínculo entre os polos, ou seja, é sempre a mesma coisa. Né? Então, assim, ela é unitário, mesmo que tenha ainda que tenha pluralidade de credores ou pluralidade de devedores, a relação é uma só. E vai ter a corrente pluralista, pautada na existência de quantos vínculos forem quantos sujeitos. Ou seja, se eu tiver 10 credores, então eu tenho e um devedor, eu teria 10 vínculos jurídicos. Se eu tiver 10 devedores, 10 credores, eu teria 100 vínculos jurídicos. Mas por que, Cristiano, 10 por 10? É 100. Porque tenho 10 credores e cada 10 credores poderia cobrar individualmente cada um dos 10 devedores. Então, 10 possibilidades para cada um dos 10. Né? Então, daria 100 vínculos jurídicos. Bom, a máxima que nós temos, por exemplo, o professor Caio Mário, o professor Clóvis Bevilacqua, eles defendem ali o vínculo da corrente unitarista, né? Que é a existência só de um vínculo. Tá? Inclusive, o professor Caio Mário, ele coloca o seguinte: daí resumirmos as noções, dizendo que na obrigação solidária há uma só relação obrigacional, com pluralidade de sujeitos, esta unidade de vínculo concentra-se em um objeto que é devido e exigível só e uno, independentemente da pluralidade subjetiva, ou seja, da pluralidade de pessoas. O artigo 266 do Código Civil, ele ainda traz para nós, né, para a questão da corrente pluralista. A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos cocredores ou codevedores, e condicional ou a prazo ou pagável em lugar diferente para o outro. Então, aqui já está mostrando o quê? Pluralidade. Então, nós temos essas possibilidades. A doutrina
a doutrina e a jurisprudência, elas não estão ainda definidas. Você vai pegar a questão da doutrina. Os mais antigos falam que elas são, né, os mais clássicos falam que ela é unitária, porém, você, do outro lado, você tem aí pessoas como Silvio Venosa, Cunha Gonçalves, o Carlos Roberto, o próprio artigo 266, trazendo a possibilidade de interpretação enquanto pluralista. Né? Então, essas situações, elas vão nos revestir de algumas características que vão tratar de forma diferente, co-credor, co-devedor, né? E aí nós não vamos falar de um vínculo único, mas sim de uma realidade plural, né? De um vínculo plural. Eu gosto muito do Venosa. E aí o Venosa, ele traz no livro dele, na obra dele, quem tiver interesse em comprar a obra do Venosa para conhecer, para ter, né? A obra do Venosa, ela é dividida em volumes. Então, por exemplo, enquanto, por exemplo, o professor César Fiuza, ele tem lá um compêndio, que é um livro, né, de 2.000 laudas, falando tudo da matéria de direito civil. Ele trata desde da parte geral até família, sucessões, tudo num compêndio lá, 2.000, 3.000 páginas. É quase um vadimeco. O Venosa, não. O Venosa, cada uma das áreas do direito civil que foram divididas, ele trata. Então, a obra dele, por exemplo, são 7 volumes, 7, 8 volumes. Cada uma das obras tem lá 400, 500, 600 páginas. Você pega um Caramaço, né? Você tem uma gama de informação. E aí ele viaja. Nas informações dele, ele vai viajando, ele vai explicando, ele dá uma volta no mundo, né? Aí depois, o Carlos Roberto também, o Pablo Stouze, né? Você tem muitos outros. Então, o Venosa, ele vai destacar 3 argumentos defendendo a adoção, né, dessa corrente pluralista. Primeira delas, o artigo 266, pelo fato do artigo 266 mencionar, né, que a obrigação pode ser pura e simples para uma pessoa, para algum devedor, e pode ser sujeita a condição, prazo ou encargo para outro. Ou seja, ele está mostrando que existe a diferença. Então, se ele é simples para alguns deles, e pode ter uma condição suspensa, um prazo ou encargo diferente para o outro, é sinal que ela seria plural. Um outro ponto dele é que, mesmo se a obrigação for nula, realizada, por exemplo, por um absolutamente incapaz, sem a devida representação, em relação a um dos devedores, vai manter a validade em relação aos demais. Né? Então, por exemplo, se você tem essa obrigação, se um absolutamente incapaz... Quem que é absolutamente incapaz? O menor de 16 anos, o pródigo, o interditado, né? A pessoa que não pode desenvolver as relações comerciais, né? Que é a questão do pródigo e tal. Então, assim, essa pessoa, mas ela tem que estar interditada, tá? Essa pessoa, ela é considerada relativamente incapaz. O menor de 16 anos é absolutamente incapaz. O Código Civil, ele foi alterado. Antigamente, a gente poderia falar a pessoa sem desenvolvimento mental. Hoje não fala mais. Hoje é só o menor de 16, que é o absolutamente incapaz. Mas aí você vê aquelas situações. Você tem um menor de 16, um garoto de 15 anos, por exemplo, que é parte de uma relação. Aí você tem um Emerson lá que já está com seus 22 anos, a parte da relação. Você tem a Angélica lá que completou 18 anos, parte da relação. Você tem lá a Mariângela que completou 19 anos, parte da relação. Espera aí, eu tenho um menor absolutamente capaz, mas eu tenho outras pessoas capazes. E em relação a essas outras pessoas capazes, a obrigação, ela continua. Vai ser nula apenas pelo absolutamente capaz. Então, é sinal que ela não é singular, que ela não é única, ela é plural, porque depende das pessoas. É outra justificativa dele. Ou por fim, quando um dos devedores pode ser exonerado da sua parte da dívida, permanecendo a obrigação para com os demais. Né? Então, se o perdão, né, uma pessoa foi perdoada da dívida, a exoneração é o perdão, a remissão, quando ela é liberada do pagamento aí dessa obrigação. Mas os outros devedores,
continuam sendo obrigados a promover o pagamento. Então, assim, essa é a ideia que a gente precisa perceber, que dentro dessa relação de obrigação solidária há uma multiplicidade de vínculos, né, com característica solidária. E esse tema ele é extremamente melindroso, tá? Esse tema aqui ele nos traz algumas situações que podem nos levar a alguns questionamentos, algumas dúvidas. Mas ele não é tão complexo. Ele é melindroso, porém ele não é complexo. Basta um pouquinho de atenção e uma leitura mais atenta, mais afinco, né, do que está sendo ali apresentado pela legislação para nós, que a gente vai poder perceber, né? A solidariedade, no caso, ela é uma forma o quê? Ela é uma forma para garantir a tutela do crédito, né? Para garantir a satisfação dessa obrigação, né? E aí que vai aproximar, inclusive, da figura da fiança, né? Ela aproxima essa pluralidade aí da responsabilidade, ela se aproxima, inclusive, da relação de fiança, como a gente estava discutindo agora há pouco aqui com a Mariângela, porém ela não se confunde com fiança, tá? Ela se aproxima, mas ela não se confunde. A fiança é um contrato próprio, um tipo próprio, tá bom? Vedações de presunção da solidariedade, ou seja, proibição. Onde que eu não posso entender? Não há solidariedade presumida. Não há solidariedade presumida. A solidariedade, ou ela vai decorrer da lei, ou ela vai decorrer da vontade das partes. Cristiano, existe alguma possibilidade, algum exemplo de solidariedade decorrência da lei? Sim. A responsabilidade dos pais criarem os filhos. A responsabilidade é do pai e da mãe. Não, ela não é única, ela é de ambos. Há uma responsabilidade solidária. É um exemplo claro, translúcido, né? Mas como é que se dá essa responsabilidade? Em pé de igualdade, em valor econômico, em cuidados, em trato, tudo. Todos eles são responsáveis solidários. Ah, não, mas eu pago a pensão de 10 mil e a mãe não paga, né, para a mãe. Não, você está pagando para a criança. E você paga por conta do seu poder econômico. A mãe contribui dentro do poder econômico dela. A ideia da solidariedade seria essa, tá? Olha o que fala o artigo 265. O artigo 265 fala: a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Mas como assim vontade das partes? Eu coloco no contrato. As partes pactuam. Eu estabeleço no papel a existência dessa solidariedade. Ok? Exemplo. A fiança. A fiança é um exemplo. Quer ver um outro exemplo? A garantia. O aval, né? O avalista. É um solidário. Só que ele é solidário e subsidiário. Ele não é direto. Vamos pegar aqui. Quando você tem responsáveis no contrato, né? Marido e mulher que compram um imóvel, os dois são responsáveis pelo pagamento. Solidariedade, que aí está no contrato. Quando você abre uma conta, aí duas pessoas movimentam, elas são responsáveis pelo que acontece naquela conta, tanto das dívidas quanto dos dividendos. Então, sim, você tem essas situações, né, que caminham aí a legislação. Então, para que haja solidariedade numa determinada relação jurídica, ela deve estar prevista na lei, ou ela deve ser pactuada pelas partes. Caso não exista uma previsão na lei, ou caso não haja o contrato, a pactuação entre as partes, aplica-se a regra geral. Qual que é a regra geral? Concursus part fuiunt, ou seja, o concurso das partes divisível para cada uma delas. Alguns exemplos aqui de previsão legal de solidariedade. Artigo 392, que prevê a responsabilidade solidária dos pais pelos danos causados pelos filhos em sua companhia, do tutor ou curador, pelos danos causados pelo tutelado ou curatelado, do empregador pelos danos causados pelo empregado
no exercício do trabalho. Como assim? Em caso, inclusive, depois eu vou localizar aqui, senão eu construo ele de novo. A Maria, ela trabalha para a empresa X. Ela é auxiliar de serviços gerais. Ou seja, ela faz limpeza. E a Maria, ela é contratada por essa empresa X para trabalhar no banco Z. E aí o gerente do banco Z, ele esqueceu o computador dele lá. A Maria estava limpando, o cabo do computador, ele não foi desligado, a Maria passou, bateu o pernão no cabo do computador não caiu no chão, quebrou. Quem que é responsável pelo pagamento? A Maria. Só que, solidariamente, a empresa X. A empresa Z, né? A empresa Z. Empresa X? É. Empresa X. Ela que vai ser responsável. Quem que tem dinheiro para poder pagar o computador? A empresa. Não é a Maria. Então, eu vou cobrar da empresa. Se a empresa quiser receber de volta da Maria, ela vai lá e cobra. Mas quem tem que pagar é a Maria. Esse aí é um exemplo clássico da questão da responsabilidade solidária. Por que ela é clássica? Porque eu não preciso ir na Maria, eu posso ir direto na empresa. Então, ela é solidária direta. Tá ok? Ela é solidária direta. O artigo 942. O artigo 942, ele fala o seguinte, que determina a responsabilização solidária quando o dano for causado por mais de uma pessoa. Como assim? Como o dano for causado por mais de uma pessoa? Imagine o Vitor e o Emerson estão fazendo um racha, que é ilegal. Estão correndo. E aí, por conta desse racha, ocorre um atropelamento do João. Mesmo que tenha sido o Vitor aquele que colidiu, como o Emerson está participando do racha, ele também é responsável. Responsabilidade solidária. A gente tem que perceber isso. Ele também concorreu para o advento o quê? Do sinistro. Nós temos as situações dos co-obrigados cambiais, a gente mencionou aí, cheque emitido por titular de conta conjunta, né? E você tem vários outros, né? Acho que não tem aqui tanta discussão, acho que ficou claro. Ficou claro? Se não ficou, a gente volta. Ficou claro? Posso andar? Posso continuar? Ficou claro. Pode. Beleza. Você não tá em festa hoje não, né, Carlinha? Vai para as festas e não chama a gente, tá? Ó, tô de olho, viu? Vamos lá. Foi só um bolinho aqui mesmo. Trouxe o meu bolo? Trouxe o bolo do professor? Não trouxe. Entendeu? Não Pois mandou o bolo para mim. Aí tá vendo? de vantagem, não tem que comprar por aí. Prova, viu? Vou lembrar de corrigir sua prova. Não, Olha não pode. só. Também quero. Isso aí, Mari, tem que cobrar mesmo. Esse povo que não participa de aula para ficar em festinha, tá? Tem que dar bolo pros coleguinhas. Ainda mais os gordinhos que ficam revoltados, tá bom? Então vamos lá. O artigo 266 do Código Civil, como é que ele nos é apresentado? Nós já lemos, vamos ler de novo, tá lá. A obrigação solidária pode ser pura ou simples para um dos credores ou codevedores, e condicional ou a prazo, ou pagável em lugar diferente para outro. Então, nós já mencionamos que, inclusive, esse 266 é o argumento, né, para a doutrina, na figura aí do Venosa, por exemplo, para mencionar a pluralidade ou pluralismo de vínculo obrigacional na solidariedade, né? Pois ela vai estabelecer aí várias possibilidades de vínculo com características diferentes entre os credores e os devedores. Então, nós temos esse ponto aqui, essa referência maior, que seria o quê? A manutenção das relações pessoa por pessoa com as suas devidas peculiaridades. Isso aí geraria, obviamente, a possibilidade de múltiplas relações. Se cada uma das pessoas tem uma singularidade, tem uma definição distinta, não há que se falar em vínculo único. Tá? Então, reforça aí a ideia do pluralismo, da teoria pluralista
de vínculos, tá? E aí vem a questão da possibilidade da gente estabelecer condições diferentes nas relações dos co-obrigados, tá? Então, nós temos aí a situação da responsabilidade. O professor Carlos Roberto Gonçalves, ele traz um texto, tá até na apostila de vocês, que eu mandei para vocês, ele coloca o seguinte: o princípio contido no transcrito artigo 266 do Código Civil parece ser ilógico por repugnar, à primeira vista, a concorrência de qualidades opostas, pura e simples a respeito de um dos devedores, condicional a respeito de outro. Todavia, a unidade objetiva, como visto, não impede a multiplicidade de vínculos obrigacionais distintos, com qualidades diferentes. Na realidade, o aludido dispositivo também contém um rol meramente exemplificativo, números apertos, como proclama o enunciado 347 da quarta jornada de Direito Civil, realizada pelo Conselho Federal de Justiça, em verbis. A solidariedade admite outras disposições de conteúdo particular, além do rol previsto no artigo 266 do Código Civil. Então, aqui a gente finaliza esse tratamento aí das obrigações, né, do aspecto geral, e agora a gente vai entrar dentro dos aspectos peculiares. O primeiro delas, a solidariedade ativa. Como assim? Né? Quando eu tenho uma pluralidade de credores, e haverá uma solidariedade entre esses credores. Daí eu terei uma solidariedade ativa. E essa solidariedade ativa, ela assegura a cada um desses credores a possibilidade, ou seja, o direito de exigir do devedor comum a totalidade da prestação, né? Onde que eu vejo isso? No artigo 267. O artigo 267, ele nos traz isso de forma translúcida, cristalina. Ele menciona: cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Tá? Então, o 267, ele já deixa isso aí de forma bem cristalina, bem clarividente, que qualquer um dos credores, quando existir a solidariedade ativa, poderá exigir do devedor o cumprimento integral da obrigação, né? Não há possibilidade de fracionamento. Por quê? Porque o concursus part fuind deixou de ser a regra, e aí eu tenho que a indivisibilidade da obrigação. Dentro dessa invisibilidade, o devedor ele tem que pagar tudo para um dos credores. Ah, mas ele pode pagar a parte de cada um deles. Desculpa. Ele pode pagar a parte de cada um deles. Pode. Instantaneamente. Chama todo mundo. Vamos lá, reunião, todo mundo vem cá. Ó, eu estou devendo para você 100 mil, não é? Vamos lá. Cada um tem direito a receber 10 mil. São 10 credores. Ó, João 10 para você, Zé 10 para você, Antônio 10 para você, Maria 10 para você, Amélia 10 para você, Josefina 10 para você. Entrega todo mundo ali. Opa, 100 mil reais. Assina o recibo aqui. Entreguei os 100 mil reais, todo mundo assina. Eu posso fazer isso. Agora, no caso do credor, o credor ele pode chegar a cada um dos credores e falar assim: ô Zé, me paga a sua dívida. Ah, não, vou te dar os 10 mil. Não, eu quero pagar os 100 mil. A dívida é 100 mil. Né? A dívida é 100 mil. E aí o Zé vai pagar para o sujeito lá os 100 mil. Os outros credores vão cobrar desse sujeito.
É isso que a legislação nos deixa bem claro, de forma bem cristalina. O professor Carlos Roberto Gonçalves, ele coloca o seguinte: na solidariedade ativa, concorrem, assim, dois ou mais credores, podendo qualquer deles receber integralmente a prestação devida. O devedor libera-se pagando a qualquer um dos credores, que, por sua vez, pagará aos demais a cota de cada um. Nessa solidariedade ativa, caso o credor pague para sujeito A, ele deixa de ter a obrigação com o sujeito B, C, D, E. Ou seja, ele deixa de ter a obrigação com os demais credores. O fato dele pagar integralmente somente para um já liquida, já resolve o problema dele. Ele deixa, ele está desonerado, desobrigado. Ele não terá essa responsabilidade, porque ele cumpriu a obrigação. A obrigação poderia ser satisfeita com qualquer um deles, mas optou por um. Poderia pagar imediatamente para todos, mas optou para um, resolvido o problema. Ok? A doutrina é unânime em concordar que a solidariedade ativa, apesar de devidamente tratada no Código Civil, é de aplicabilidade o quê? Prática quase inexistente. Como nós mencionamos, a solidariedade decorre exclusivamente da lei, da vontade das partes, né? E a falta sua, né? A falta de aplicação prática dessa solidariedade, ela vai decorrer de duas situações. Primeiro, a lei não prevê caso de solidariedade ativa, salvo uma exceção pouco utilizada, prevista na Lei 209, de 1948, que trata do pagamento a débitos civis e comerciais de criadores e recreadores de gado bovino. O que está falando nessa lei? Artigo 12. O débito ajustado constitui-se à base de garantias reais e fidejussórias existentes e se pagará anualmente, pena de vencimento, em prestações iguais aos credores de solidariedade ativa, rateados em proporção ao crédito de cada um. É uma lei de 48, é a única que eu encontrei. Se alguém encontrar alguma outra lei, maravilha. Nos apresente, por favor, vai nos ajudar, mas não encontrei. Tá? Então tem essa lei 209 aí de 48. Essa lei existe? Sim. Ela foi revogada? Não. Está em vigência. Ela é usual? Não. Ela é aplicável? Sim. Ela é válida? Sim. Mas nos deixa evidente aí o quê? Que não é atrativo, né, para a vontade das partes estabelecerem o quê? Uma solidariedade ativa. Tá? Por quê? Por quais motivos? Primeiro, conforme o Barros Monteiro ele menciona, você ficaria à mercê, os credores ficariam à mercê dos outros. Né? Você teria que valer da probidade e da honradez. Infelizmente, hoje, isso é algo que não existe, ou está em extinção. Então, você tem lá você tem vários credores. Né? Imaginemos aqui, Cristiano, Emerson, Crislaine, possuem um crédito para receber da Laiane lá. A Laiane tem que pagar para nós R$9.000. Aí a Laiane vai lá e paga para a Crislaine os 9.000. A Crislaine vai lá, compra roupa, compra sapato, compra bolsa, né? Vai para baladinha, papá, não sei o quê. Ué, peraí, o Cristiano e o Emerson ficaram à mercê. Se a Crislaine não tiver outra renda, se a Crislaine não tiver outra fonte, né, para satisfazer a obrigação de entregar ao Cristiano e ao Emerson a quantia que eles têm direito, Cristiano e Emerson vão ficar o quê? Eles vão ficar à mercê. Aí você vai ter que entrar com ação judicial, você vai ter que localizar patrimônio, você vai ter que mandar investigar. Então, olha a dificuldade. Porque se a Laiane pagar para uma pessoa, ela está exonerada. Então, para mim, para o Cristiano, que é o exemplo, e para o Emerson, que é o exemplo, não é interessante ter essa divisão de direitos com outra pessoa. Porque pode-se ver, num determinado momento, ficar o quê? Ficar a vida... Cristiano.
E desse exemplo que você está dando, a Laiane não tem obrigação de avisar os demais que ela está fazendo pagamento para a Crislaine? Não, olha só, a ideia é que quando você fala de responsabilidade solidária, que é diferente daquilo que a gente estava falando lá, né? Da responsabilidade solidária, que houve a quitação. Ela tem a obrigação de entregar X dinheiro. Lá atrás, eu tenho uma pluralidade de credores, que aí seria a subjetivamente composta, que aí é a regra do concurso participante. Na regra do geral do concurso participante, quando eu tenho a pluralidade de credores, eu tenho que notificar para os credores que eu vou fazer o pagamento para determinada pessoa, sob pena de continuar em mora com os demais. Então tem que haver uma anuência de todos eles aceitando eu pagar integralmente para aquele sujeito. Agora, na obrigação solidária, né, no caso, nós estamos falando da solidariedade ativa, então eu tenho uma pluralidade de credores, mas eles são solidários. A solidariedade presume que todos eles estão em pé de igualdade. Então não haveria a necessidade de notificação prévia para promover o pagamento. Você apenas teria um documento, obviamente dando origem a essa solidariedade, ok? E aí depois você teria um documento comprovando a satisfação dessa obrigação. Vamos pegar você, por exemplo. Eu tenho uma dívida com você e com o Jonilson. Então, vocês são credores solidários. A dívida é tanto sua quanto do Jonilson. Se eu entregar o dinheiro na mão do Jonilson e ele me der um recibo, quitada a dívida adquirida, tal, eu não estou te devendo. Mesmo que o Jonilson pegue esse dinheiro e ele consuma ele, não chegue dentro de casa com esse dinheiro. A ideia mais ou menos é essa. Não importa se eu vou notificar. O importante é eu satisfazer. Ok? O importante é eu satisfazer. Não nos interessa se há notificação. Eu satisfiz. Eu tenho um documento que prova? Tem. Ótimo. Então, feito o problema. Resolvido o problema. Quer ver uma situação que é muito discutível? Na relação trabalhista, até pouco tempo, que houve uma alteração com a reforma da legislação do trabalho. Então, é ruim até entrar às vezes, mas vou usar como exemplo. Você tinha, por exemplo, tomador do serviço. Vamos pegar aqui a Usiminas, né? Vamos usar assim, a Usiminas. Você tinha lá a Usiminas, ela era tomadora de serviço de uma empresa de limpeza, né? Porque o serviço era o serviço meio, não era o serviço fim. Aí essa empresa não pagava, essa empresa ficava devendo. Só que a Usiminas promoveu o pagamento para essa empresa, certinho, e ela não fez o pagamento dos salários, dos direitos trabalhistas dos trabalhadores que estavam vinculados para ela, que é a chamada terceirização. Pelo fato da Usiminas ter recebido o esforço do trabalho, a Justiça, ela entendia da existência o quê? Da solidariedade. Né? Nesse caso aí, não da solidariedade ativa, né? Mas era uma solidariedade passiva. E aí, se a Usiminas pagasse, ela poderia ir lá e exigir da outra parte. A mesma situação. Na solidariedade ativa, o devedor, que é um, e credores são plúrimos, o devedor paga para um dos credores, e aí os outros credores vão se resolver. Se você for cobrado depois por um dos credores, você tem lá o recibo, opa, tá aqui, ó, paguei. E aí você vai lá, cobra lá do sujeito lá, que eu não estou devendo mais nada. A ideia é mais ou menos essa, tá? Entendi, Cristiano, obrigada. Tranquilo. Onde que eu tô? Então, assim, nós temos essa situação aqui, né, que é problema, questão da honra, né, que é o grande problema. Hoje, infelizmente, não acontece. Então, o fato de um dos credores poderem dar quitação integral à obrigação, está lá no artigo 272, né, deixa eu ver se eu acho o artigo 272 aqui, senão eu vou pegar no código. Olha o 272. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pelas partes que lhe cabia.
remitido a dívida é perdoado, tá? Então, o credor que tiver remitido, perdoado a dívida, ou recebido o pagamento, responderá aos outros pela parte que lhes cabia. Então, o fato de um dos credores responder, né, poderem dar quitação integral à obrigação, facilita a ocorrência o quê? De fraudes, lesão ao direito dos demais credores. Então, olha só, imagine, por exemplo, a quitação dada por um credor insolvente. Como poderiam os demais credores exigir sua respectiva cota na obrigação? Né? Você imagina aqui, ó, eu estou devendo para Deus e o povo. Eu não estou tendo dinheiro para pagar ninguém. Devo, não nego, pago quando não quiser, né? Aí, só que você, Liliane, a Mariângela tem um dinheiro aí para receber da Carla. Só que a Carlinha é muito minha amiga, entendeu? A Carla vai e me paga. Tuf. Como é que vocês vão ficar? Como é que você e a Mariângela ficam? À mercê. Então, isso é uma das razões pela qual essa prática ela não é tão usual. Ela é impossível? Não. Ela é permitida. Ela é autorizada. Mas não existe lei prevendo a pluralidade, a solidariedade ativa, e dificilmente as partes elas acabam compondo. Você vai ver essa responsabilidade, a solidariedade ativa, quando você tiver contrato, por exemplo. Eu e minha esposa vamos comprar uma casa, um apartamento na planta, né? Comprar um terreno do imóvel que está sendo urbanizado. Aí você tem uma solidariedade ativa. Nós temos que pagar lá para a pessoa, mas depois que está quitado o apartamento, quitado o terreno, essas coisas todas, nós temos o direito o quê? Nós temos o direito de exigir, que tanto eu quanto ela pode exigir. Aí a solidariedade. São essas situações. Mas fora isso, marido e mulher, irmãos, dificilmente você vai encontrar. Até irmãos é extremamente complicado você encontrar contratos assim, tá? Nós visualizamos, então, uma fragilidade de confiança. É mais adequado, obviamente, o quê? A outorga de mandato de um dos credores a outro para o recebimento da prestação. Assim, um dos credores pode escolher alguém de sua confiança para receber em seu lugar, em vez de ficar à mercê de todos os demais. Há apenas um exemplo prático da ocorrência até certo ponto, corriqueira, né, a gente está mencionando aí, que é a conta conjunta, onde os correntistas são solidariamente credores da instituição bancária em relação ao saldo da conta, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a gente dá andamento aí, nós verificamos que a solidariedade ativa, nós precisamos entender duas ordens, tá? Dois pontos dentro dessa relação. O professor Caio Mário, ele destaca esses pontos para nós. O primeiro ponto é o quê? A relação existente entre os credores solidários e devedores comuns, né, onde vigora o princípio da integralidade da obrigação, no sentido que ela pode ser exigida integralmente do devedor comum por um dos credores, é o que nós lemos lá no artigo 267, e a relação dos credores solidários entre si, onde vigora o princípio da comunidade de interesses, devendo aquele que recebeu repassar aos demais as suas respectivas cotas partes, que presume-se-ão iguais, salvo se houver disposição em contrário. O que seria isso? Se Cristiano, Liliane e Mariângela estão tendo direito a receber um crédito da Laiane, significa o quê? Que eles teriam a mesma proporção. São 3 pessoas, pressupõe-se que é 33,33% para cada um. Né? Um vai ter que ter um 33, 34 lá para poder dar exato. Mas pressupõe-se que é 33,33% para cada um. A não ser que haja o contrário. O que seria esse caso contrário? Não. A Mariângela ela tem direito a 50%, a Liliane ela tem direito a 40%, o Cristiano tem direito a 10%. Aí, nesse caso, vai vigorar, vai estabelecer o quê? O que está pactuado, o que está escrito, o que foi definido pelas partes. É o que está preconizado aonde? No artigo 272. Ok? E aí nós vamos dar andamento. Tá dando aí? Tá dando para conseguir? Tá muito rápido? Quer que diminui? Posso continuar assim? Posso acelerar? O que vocês acham? Eu tô querendo acelerar. Posso passar para a terceira marcha? Pode não. Pode ir tranquilo. Nós estamos andando de marcha 2, o câmbio vai quebrar, gente. Ótimo.
Baixa 2 é igual Fusquinha. Faz uma viagem daqui para Brasília de Fusquinha para você ver, uma eternidade. Tá bom, vamos lá. Tratamento da solidariedade ativa, tratamento legal. Onde que está isso? No artigo 267. O que é que o 267 fala para nós? Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Texto claro, texto fácil, ele mostra a vontade, né, do legislador, ele fala do princípio da integralidade da prestação, ele fala, né, nessa relação do comum, ele informa que qualquer um pode exigir o cumprimento dela, entendeu? Só que nós temos uma situação, que é uma mão dupla, né? Nós temos aí a mão em via dupla, né? Se qualquer dos credores tem o direito de exigir o cumprimento, o devedor, né, salvo após demandado judicialmente, tem o direito de pagar qualquer um dos credores. Alguém entende esse salvo após demandado aí? Alguém compreende? Olha, a solidariedade, no caso, a possibilidade do devedor pagar para qualquer um dos credores, ela vai existir até o momento da propositura de uma ação judicial. Isso significa que, se já existir uma ação judicial e o devedor pagar para um determinado credor, ele ainda continua devedor, porque não houve deliberação, decisão naquela ação judicial. A solução nesse caso, quando há discussão de pluralidade de credores e a existência de uma ação judicial, é promover a caução, ou seja, o depósito judicial dos valores cobrados, para que não haja discussão. Então, quando você tiver um cliente que se deparar por essa situação, onde ele tem uma pluralidade de pessoas credoras, que ele não sabe para quem ele cobra, ou de quem ele cobra, quem ele paga, para quem ele entrega, e aí tem uma ação judicial cobrando dele, ele não vai pagar para ninguém para acabar, ele vai pegar e vai depositar em juízo. Número do processo, deposita o valor lá e fala, juiz, paguei. Eu não sei para quem eu tinha que pagar. Paguei aqui, o senhor resolve por aí. Apresenta a defesa, fala se está tendo excesso na cobrança, na execução, tudo mais. Mas não paga por fora, não. Pagar por fora, né? Pagar por debaixo dos panos, como algumas pessoas poderiam falar, para poder resolver o problema, vai continuar com o problema, porque você depois vai ter que pagar pela decisão judicial. Ok? É um ponto aí que tem que ser destacado. Onde que está isso? Onde que está isso? Onde está expresso isso que eu falei? Artigo 268. O artigo 268 fala: enquanto algum dos credores solidários não demandarem, ou seja, não propuserem ação judicial, o devedor comum a qualquer daqueles poderá pagar. E segue, né? Uma vez iniciada a demanda, aí já é um posicionamento do Caio Mário, uma vez iniciada a demanda, opera-se o que denomina o quê? Prevenção, tá? Opera-se a denominada prevenção judicial, cessando neste momento o direito de escolha do devedor. Cessando nesse momento o direito de escolha do devedor, que deverá obrigatoriamente pagar aquele que o demandou. Portanto, com a demanda judicial, cessa o direito do devedor de escolher qual dos credores efetuar o pagamento. Tá bom? Então, a orientação que eu faço é: você vai pagar? Paga em juízo. Ponto. Paga em juízo. Ah, mas houve a possibilidade de acordo. Pede a homologação do acordo. Pede a homologação do acordo e paga em juízo. Ah, não, mas o pagamento vai ser em conta bancária. Não, houve um acordo. O acordo está falando que o pagamento vai ser em conta bancária, não tem problema não. Faça, aí você faz. Ok? Fora isso, não entrega dinheiro não, que pode dar ruim. Tá? Sobre a prevenção judicial. Seus efeitos duram enquanto o processo existir, ou seja,
Após o fim da ação ajuizada, desde que seja resolução sem mérito, volta o devedor a ter direito de escolha. Tá bom? Ressalvo que a cobrança judicial realizada por um dos credores antes do vencimento da obrigação não terá condão de causar a prevenção judicial, nem mesmo validade jurídica terá, uma vez que ainda não haverá lesão a direito a ser submetido à proteção judicial. Olha lá. A cobrança judicial realizada por um dos credores antes do vencimento da obrigação não terá o condão de causar prevenção judicial. O que seria isso? A minha dívida para com Mariângela, para com Leila, para com Liliane, para com Laiane, ela vence no dia 31 de dezembro de 2020. A Laiane, apressadinha, ela vai lá e entra com ação judicial. Mas espera aí, a dívida ainda não está vencida. Se a dívida ainda não está vencida, eu ainda tenho possibilidade de escolher. Inclusive, essa ação, ela não pode persistir por carência de ação. Falta requisito, porque não há resistência ao cumprimento da obrigação. Porque a obrigação, ela ainda vai vir a acontecer. Lembra lá do Schuld e do Haftung? Lembra lá do Schuld e do Haftung? O Schuld é a dívida, eu tenho a dívida, eu tenho que pagar. O Haftung é o momento do que eu vou poder exigir. É dia 31 de dezembro de 2020. Não aconteceu esse momento. Se não aconteceu esse momento, eu não tenho ainda obrigação. Eu tenho a dívida, sim. Devo no nego. Pago quando ela vencer. Ela não venceu. Antes de vencer, ninguém pode exigir. É igual nota promissória. Você pode ter R$1 milhão em nota promissória. Se ela for vencer daqui 3 anos, você não tem nada. Esses 1 milhão não significa nada. Porque você vai receber. É uma promessa. É uma promessa de pagamento. Entendeu? Olha só. Tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com isso. Tá? Então, a dívida ela pode ser executada, ela pode ser cobrada e ela vai gerar prevenção se ela estiver vencida. Se não estiver vencida, se ela for cobrada, ainda que cobrada judicialmente, antes do vencimento, ela não gera prevenção, tá bom? E nem validade jurídica ela vai ter. Assim, o direito de cada credor... Pois não? Alguém ia falar? Não? Assim, o direito de cada credor em exigir a prestação do débito e do devedor em escolher aquele a quem irá pagar perdura até o ajuizamento da demanda judicial de cobrança de débito, quando ocorre a prevenção, devendo pagamento a partir deste momento ocorrer a favor do credor demandante, tá? Aí a gente segue prosseguindo aí com as ilustrações a respeito do tópico. Nós vamos ver aí o artigo 267 e 268 e o artigo 269. O artigo 269 fala o seguinte: o pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante que foi pago. Ok? Como assim, Cristiano? Como é que extingue o montante que foi pago? Olha, vou dar um caso, até um caso de um processo meu. Eu tenho aqui uma situação de inventário e a casa dos pais, ela ficou... Os irmãos negociaram, eram 10 irmãos, a casa valia, acho que 300 mil, cada um teria direito a 30 mil reais, e uma das irmãs, ela resolveu comprar a parte dos irmãos para ficar com a casa. Então, para ela, a casa sairia 270 mil, né? Cada um dos irmãos teria aí direito a receber 30 mil reais e para poder ter a casa. Então, eu não estou falando aqui da questão da indivisibilidade, estou falando da solidariedade ativa. Ela ali, esse valor, de acordo com o artigo 269,
ela significa o quê? Se ela tinha 270 mil para pagar lá para os 9 irmãos, 30 mil para cada um, se ela pagou 5, que daria 150 mil, se ela pagou os 30 mil para cada um, ela ficou devendo ainda para 4. Ela ficou ainda devendo 120 mil reais. A ideia é essa, tá? Então, se houver um montante X, o fulano pagou X menos Y, né? O resultado que sobrar, ele ainda continua devedor dos demais. Ele se exonera apenas daquela parte que ele pagou. É o que está falando aí o artigo 269, tá? Eu acho que até algo até muito óbvio. Se eu estou devendo 100 mil e pagar 10 reais, não significa que eu paguei 100 mil. Eu paguei 10 reais, então eu estou continuando devendo 99.990 reais, né? Porque eu paguei só 10. Agora, esse posicionamento, ele vem para nós para sanar vício do antigo Código Civil, Código 16, que não merece tratar, porque nós não vamos trabalhar com ele. E é interessante destacar que essa linha de pensamento do artigo 269, ele vai se unir à redação do artigo 272. O artigo 272 a gente já leu, mas vale ler de novo, que trata o seguinte: o credor que tiver remitido, ou seja, o credor que tiver perdoado a dívida, o credor que tiver remitido a dívida, ou recebido o pagamento, responderá aos outros pela parte que lhe cabia. O que seria isso? Olha, eu estou devendo lá 30 mil para a Liliane, 30 mil para a Mariângela, 30 mil para a Carla, 10 mil para o Emerson, 100 mil reais. A Mariângela vira para mim e fala assim: Cristiano, eu te perdoo. Te perdoo da dívida, você não precisa pagar. Eu estou falando aqui 100 mil reais, eu já fracionei, tá? 30, 30, 30, 10%. Ela me perdoou. Se ela perdoar 30%, ok, eu deixo de dever para ela, continuo devendo para a Liliane, para a Carla e para o Emerson. Agora, se ela virar para mim como ela é credora e falar assim: olha, não, Cristiano, você é um cara de gente boa, não, estou vendo aqui, não precisa pagar, não, você está perdoado essa dívida, me dá um documento da remissão integral da dívida. Aí, meus amigos, essa remissão integral significa o quê? Que todo o patrimônio é meu. Eu vou contar um caso para vocês, caso fidedigno, caso real. Como é que isso é importante? Aconteceu, eu trabalhei num processo recente, inclusive de inventário também. A mãe, a mãe da família, a matriarca, ela morreu, né? E chegaram os filhos para poder fazer o inventário. Os filhos têm um grande problema entre eles não conversavam, aquela coisa toda. E trouxeram a documentação. Eu fui pedir a documentação, pedi contratos, a certidão negativa, os documentos necessários para fazer o inventário. Aí uma das filhas, que é uma das herdeiras, virou para mim e falou assim: doutor, eu tenho um documento, porque meu pai, em 1980, 80 e poucos, ele teve uma dívida. E o cara entrou com um processo. O processo foi, decorreu, a nossa casa foi a leilão, e eu fui lá e paguei o cara, que era o executor. Eu tenho direito? Eu fui pegar o documento dela, falei: cadê? Aí ela trouxe o original, e nós juntamos no processo. Ela tinha uma sentença de remissão. O que o juiz falou? Não tem que fazer inventário. A casa pertence integralmente a fulana de tal, por conta da certidão, da sentença de remissão. Porque ela comprou, é como se ela tivesse comprado a dívida do pai. Então, a ideia é essa: na remissão, ela se transformou credora. Né? Ela não no remitir de perdoar, mas na assunção dessa obrigação. Porque tem a remissão com C cedilha e com 2 S. O problema todo está aí. Um é perdão, o outro é contínuo. Então, assim, nesse caso aí, eu vou me encontrar,
né? O artigo 272, ele fala que aquele que perdoa, ele é responsável pelos demais. Aquele que recebe, ele é responsável pelos demais. Por quê? Porque ninguém pode causar prejuízo a outro. Então, se eu perdoar uma dívida, se o caso, se a Liliane lá me perdoar os 100 mil que eu estou devendo para ela, para Mariângela, para Carla e para o Emerson, Mariângela, Carla e Emerson depois vai poder vir até a Liliane e cobrar dela os 100 mil. Né? A Liliane vai tirar a cota parte dela e vai ter que pagar as diferenças para os demais. Tá? Isso aí é o que o 272 do Código Civil ele está nos mencionando. Tá? Esse dispositivo ele passa a tratar da relação interna entre os credores, onde vigora o princípio da comunidade de interesses, né, vigorando plenamente a regra do concurso pacífico indi, nesse caso, porque vai vigorar a vontade o quê? Deles, onde cada um dos credores somente poderá pleitear aquilo que lhe é devido. Tá? Poderá pleitear aquilo que é devido. Há que se entender que a ratio, a razão do dispositivo em voga, né, o motivo do dispositivo em voga, é esse, apesar de, em sua redação, haver consignado apenas a remissão e o pagamento direto. Deve interpretá-lo no sentido que o credor que der quitação ao devedor, seja por pagamento direto ou indireto, novação, compensação, transação, remissão, né, responderá perante os demais credores pelas suas respectivas cotas partes. Ou seja, assim que o credor que der quitação, qualquer que seja a forma de pagamento, responderá perante os demais pelas suas respectivas cota partes. Né? Havia polêmica doutrinária sobre os meios indiretos de pagamento, que poderia liberar o devedor, e aí acabou prevalecendo o quê? O entendimento que não somente a remissão e o pagamento direto libera, mas qualquer situação, qualquer pagamento indireto, né, arcando o credor que deu a quitação, ele tem que arcar com a responsabilidade perante os demais credores. A nota interessante aqui do professor Caio Mário é a seguinte: sendo a remissão, a compensação e a novação modalidades extintivas do vínculo obrigacional, equiparáveis nos seus efeitos à solução da dívida, ou na quitação da dívida, razão não existe para a diversificação das consequências. Recebendo um credor a dívida, perdoando-a ou ocorrendo a novação ou compensação, o devedor é liberado. Destacando que o artigo 272 do Código Civil de 2002, a remissão não exclui as outras modalidades extintivas. Então, ele quer dizer o quê? Que não é porque ele está falando somente da remissão, né, seria um rol exemplificativo, não seria um rol taxativo. Né? Deu exemplo na remissão, mas entra aí também a possibilidade de perdão, a modalidade de compensação, a modalidade de inovação, que é renegociação, mudança do contrato, né, amortização. Tudo isso aí geraria responsabilidade para aquele que praticou perante os demais. Né? O credor que dá quitação ao devedor torna-se, então, devedor dos cococredores em relação à cota-parte de cada um na dívida, que deverá ser cobrada segundo a regra do concurso partes fiinte, ou seja, não haverá solidariedade entre os cocredores. Pessoal, continuo, eu paro, o que eu faço? Para, uai. 10 horas. 10 horas parou, né? Aqui, você podia fazer umas perguntinhas para a gente ganhar ponto extra, por exemplo. Entendeu? Para assimilar o conteúdo, o que você acha? Para a próxima aula, já que hoje está em cima, né? Olha só, eu posso virar para você e falar assim, eu posso fazer, mas você não está merecendo que você estava jantando e não convidou a gente. Entendeu? Mas... Olha, meu aniversário está chegando, estou pensando seriamente em entrar na modinha de mandar bolo para casa das pessoas, já que eu não vou fazer uma festa. Então, assim, já começou a negociar, Mas hoje eu vou fazer... o que acontece? Nós estamos na velocidade 2, a gente está bem devagarzinho. Né? Então, assim, a gente está bem lento. Então, assim,
todas as questões que a gente vai formular, elas tratam de assuntos que estão lá na frente. Você entendeu? Ela tem conexão. Então, porque eu particularmente, assim, não é questão de ser preguiçoso, não, que eu posso fazer. Porque aí as questões, elas ficariam questões abertas para vocês discorrer. Igual foi o APS. Né? Não, eu falo jogo rápido, assim, tipo assim, Angélica, você entendeu qual é a diferença da vida da credor, ai, meu Deus do céu, entre a solidariedade, credor ativo e credor passivo? Entendeu? É desse tipo. Qual que é a diferença entre... Vamos lá, Ângela. Qual que é a diferença entre a solidariedade ativa do credor, a solidariedade do credor, que nós estamos tratando aqui, e a solidariedade e os credores subjetivamente compostos, indivisíveis? Qual que é a diferença? Não sei. De verdade. Que no bem indivisível, cada um pode existir sozinho. Aqui no credor solidário, ativo, existe o concurso parte-seguinte, você pode fracionar parte por parte. Lá, ele é indivisível. Então, você tem que pagar a integralidade. Sim. Entendeu? É que você estava, nessa hora que eu falei, você estava jantando. Olha, mas eu queria te dizer que eu já estou lendo o seu material, entendeu? E realmente eu esqueci. Pessoal, mas eu vou tomando nota aqui, dá para fazer as perguntinhas, assim, eu vou fazer. O problema todo é o seguinte, a minha preocupação... Sabe por quê, Cristiano? Por mais que a matéria é grande, você acha que a gente está indo lento, essa modalidade de distância está nos esgotando de uma forma, entendeu? E a gente não consegue ter aquela interação de sala, então, pelo menos assim, para você dar uma puxada na gente para participar, entendeu? Ô, Ângelo, eu concordo com você. Eu estou um tanto quanto preocupado, se eu vou conseguir cumprir, se eu vou conseguir cumprir o meu cronograma. Você entendeu por quê? Porque a matéria, vocês têm a minha apostila lá. Quem está acompanhando, por exemplo, eu sei que o Emerson está acompanhando e tudo mais, eu tô na página 113. Só a minha apostila, elas são 272 páginas. Ou seja, eu não cheguei à metade dela. Mas isso é a realidade dos cursos ou está acontecendo especificamente com a nossa turma? É uma realidade geral. Sim. Okay? Só para ficar mais tranquilo. A culpa não é nossa, é uma realidade geral. Houve algumas alterações, houve algumas liberações MEC, e aí a parte de obrigações, o pessoal colocou, assim, aí veio aí eu virei para ela e falei, eu tenho, na sala de aula, parece que para você falou que está esgotando para vocês, na sala de aula eu consigo sapecar muita coisa. Eu sou bem sincero. Na sala de aula eu consigo sapecar, porque eu consigo pegar isso aqui, eu já estaria tratando com vocês, talvez, lá das obrigações puras, eu estaria lá na página 200 já, dentro da sala de aula. Eu estou na 113. Por quê? Eu pego os tópicos e vou lançando. E você vai falando, porque na sala de aula eu gosto de colocar no quadro. Aqui, exatamente por perceber que, embora a gente tenha essa possibilidade de conversar, igual a gente está conversando agora, de vocês fazerem as interpelações, nem todo mundo faz na hora da aula. Às vezes, né? E fora que você já está em casa, você já está estudando, aí você vai ligar o computador para estudar de novo, aí acaba dando aquele desânimozinho, aquela preguiça, né? Então, assim, por isso que eu quero trabalhar. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar semestre passado, esse não é meu ritmo. Mas tá legal, assim, pra gente, aluno, tá legal. Vou tentar providenciar para semana que vem, não prometo, mas eu vou providenciar perguntas, porque eu já vou preparar, vou ver se eu preparo esse final de semana os APS, se eu preparo tudo para lançar para vocês fazerem. E aí eu preparo também questões esparsas para vocês fazerem, porque eu nem trabalho, talvez eu não faça no horário de aula. Como tudo é plataforma mesmo, eu talvez prepare os trabalhos, lance para vocês fazem os trabalhos nas datas, até as datas X, e me reencaminham. Entendeu? Por quê?
a nossa prova será a primeira, do primeiro dia, né? A nossa prova é dia 25 de junho, ok? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 aulas com vocês. Eu tenho 4 aulas com vocês. Você está entendendo? Uhum. Eu vou marcar aula, aí vai, se vão participar, não vão participar, eu vou marcar aula em outros dias, por minha conta, o meu ônus. Entendi. Eu vou marcar aula com vocês outros dias. Vou deixar agendado aí, eu vou ver aqui e vou agendar, por exemplo, vai sobrar na sexta-feira, quarta-feira, porque todos os dias vocês têm aula, todos os dias eu tenho aula. Então vai sobrar na sexta-feira. Vocês não vão poder sair mesmo, ninguém vai pra baladinha mesmo, não tá podendo. Então a gente marca na sexta-feira, vocês entram lá para me acompanhar. Porque eu vou ter que fazer. Nem que eu tenha que ficar aqui e gravar, porque eu tenho que cumprir. Eu estou indo mais lento para poder fixar, porque essa matéria é extremamente complexa, ela é extremamente vasta, entendeu? Ela é complexa e ela é vasta, ela é grande mesmo, e ela tem correlações com todas as outras áreas do direito. Por exemplo, vocês vão ter direito tributário lá no 6º, 7º período, 8º período. A primeira parte que vocês vão chegar é obrigação tributária. O que é obrigação tributária? É isso. Sujeito ativo, a Leila é contadora aí, ó. Sujeito ativo do crédito tributário, sujeito passivo do crédito tributário, quem pode cobrar, quem não pode cobrar, quando pode, quando não pode. Onde que está isso? Obrigação do direito civil. O professor que for trabalhar direito tributário com vocês, que pode ser eu, porque eu dou tributário também, pode ser, mas o professor que for trabalhar direito tributário com vocês, se vocês não souberem obrigações, ele tá mal pago. Entendeu? É a base, né, Cristiano? É a base. Por isso que eu estou indo devagarzinho, eu não estou preocupado. Agora, é complicado, né? A carga horária é muito pequena, né? Para uma matéria com uma complexidade dessa. É geral. Ô, Mariângela, é geral. Eu vou citar, não. Eu trabalhei na Pitágoras 10 anos. Com exceção dos 2 primeiros anos que eu trabalhei essa matéria, os que foram 80 horas, os outros 6 anos que eu trabalhei, elas foram 40. Só que o que acontece? Lá, eu fazia a mesma coisa com os meninos, só que era dentro de sala de aula, eu sapecava. O que eu poderia fazer aqui, que eu fazia, contar dentro de sala de aula, e falar assim, ó, capítulo tal, vocês vão fazer trabalho tal. Vocês se viram. Vocês vão fazer trabalho. Assunto tal, você vai ter que fazer. Só que eu não quero, né, tipo assim, nós já estamos numa situação difícil. Eu não quero fazer isso. Talvez, se estivesse dentro da sala de aula, eu fizesse como quase todo mundo faz. Como eu normalmente faria. Né? Porque aí é problema seu, você se vira. Só que nós estamos numa situação peculiar, nós estamos numa situação que acaba gerando um desânimo. Vocês estão vendo, eu estou com o material dessa parte agora, tá, ele é muito extenso, o outro era mais resumidinho, esse já é mais extenso, porque é mais detalhe, é mais informação, né? Mas assim, nós vamos superar. Igual eu falei com vocês desde o início, eu não estou preocupado em quanto eu vou ter falado para a prova. Assim, eu não estou preocupado com ponto. Eu estou preocupado com que vocês saibam. A minha preocupação é que vocês saibam. A minha preocupação é que vocês compreendam. A minha preocupação é que vocês interpretem. Que vocês vão bater o olho. Porque isso não vai ser agora. Vocês vão cumprir essa carreira, mas vai chegar na matéria seguinte, vocês vão ter contratos. Quarta-feira vocês vão ter contratos. Contratos é obrigação. Aí vocês vão lembrar. Pode ser eu, pode ser a Priscila, pode ser a Keila, pode ser outra pessoa. Aqui. E lá? Você lembra o que era? Vamos lá. Nós falamos, é isso. Você vai dar aquele branco. Mas aí depois que fez o contrato, opa, aí já começou a ficar claro, que você começou a instrumentalizar. A gente está ainda naquela fase abstrata. Né? A gente está ainda naquela fase assim, é só de teoria. A gente não está vendo a prática. Porque quando a gente vai para a prática é que a gente começa a ver. Aqui a gente está teorizando. É quase que uma leitura da lei. Explicando, mas é quase que uma leitura da lei. Então, assim, a próxima aula, eu vou falar sobre falecimento. Tá bom, Li? Nós vamos falar sobre falecimento de um dos credores solidários. Como é que funciona? Por que você tem que falar de credor solidário? Você vai ter inventário. Você vai ter sucessão.
Aí vai chegar a responsabilidade. Aí, logo depois nós vamos falar sobre o direito principal do credor, efeito do pagamento parcial, efeito da remissão, oposição, exceções, né? Aí eu vou conseguir chegar ao próximo capítulo. Aí eu vou conseguir chegar ao próximo capítulo. O próximo capítulo que a gente vai começar a tratar são as classificações em obrigação civil, obrigação natural, né? Aí você consegue concluir. Então, que eu consegui concluir aqui, aí eu mudo pro, né? Aí eu falei tópico, né? O próprio capítulo propriamente dito. O próximo capítulo, por exemplo, eu estou à mercê, aí eu vou falar das transmissões das obrigações. Como é que eu transfiro uma obrigação para outra? Né? Como é que fica? Aí, tipo assim, é muita coisa. Eu vou separar. Vou prometer para vocês, não vou falar que eu vou liberar essa semana que vem. Eu vou fazer um compilado. Aí, o seguinte, Angélica e turma, eu vou fazer um compilado de tudo. De tudo. Não só do que a gente está tratando agora. Eu vou fazer um compilado de questões geral. O universo. E vou tentar, porque na apostila, se você olhar, eu mandei a apostila para vocês antes, foi por isso. Na apostila, no final de cada capítulo, ela tem uma série de questões discursivas que te volta a fazer a releitura para fixação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar não essas questões discursivas, porque as discursivas... Eu não liguei, não. Oi? Eu liguei sem querer. Tá bom. Aqui, eu vou fazer um compilado de questões objetivas. De múltipla escolha. Aí, por quê? Nas questões de múltipla escolha, eu não consigo separar só, vou falar só disso. Vou falar só... Aí ela é ampla, por isso que eu tô falando. Isso aí eu posso providenciar para vocês para amanhã, tipo assim, né? Eu entro, por exemplo, no que concursos, eu pego ali 5.000 questões. Mas eu vou separar umas questões fáceis, médias, difíceis, para vocês verem aí a questão da complexidade. Isso aí eu vou providenciar. Não só para vocês, vou providenciar para as outras turmas também. Inclusive, foi um pedido também do primeiro período. Porque, assim, eu estou dando a teoria. O problema todo é que, assim, para você estar cansado de escutar. Para mim poder falar, não é tão simples. Né? Então, a gente está tentando casar. Ontem, por exemplo, eu tive que dar um exercício para os meninos na hora. Eu não estava conseguindo falar. Então, ontem eu estava com a garganta ruim e fui dar exercício. Acabei morrendo meia hora deles, lá da aula. E com vocês, eu não tenho a possibilidade de morrer meia hora. Então, o exercício vai ficar para depois. Vocês vão fazer em casa, final de semana, fique em casa, se cuida, coronavírus, toma conta dos seus, se proteja. Tipo assim. Tá? Se você não ligar o microfone, eu não vou te escutar. Tá bom, Cristiano. Aqui, até esqueci o que eu ia falar. Boa noite para você. Boa noite, Mariana. Boa noite, boa noite, boa noite. Tchau. Aqui, manda o link. Você conversou com a Camila para participar da aula segunda? Estou trocando ideia com ela. Ela respondeu hoje, eu não consegui ver ainda, não vou responder para ela. Então tá bom, porque você é ótimo para responder no WhatsApp, tá? Mas aqui, ela me respondeu hoje. Mas você não falou ok, nem nada, nem tchau e benção. Boa noite. Coloca o nome aí para mim, todo mundo. Carlinha, Laiane, Leila, beijo, fique com Deus. Até mais. Tchau, Cris. Tchauzinho. Até, Leilinha.